Quero desejar a todos um feliz sábado. Quero também desejar àqueles que estão aí nos assistindo pela rede social. Eu estou aqui acompanhando e, sem dúvida, há algumas pessoas que estão aqui conosco, conectadas, né, pelos canais. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de rapidamente me apresentar aqui para vocês. Sábado passado eu estive aqui e acho que alguns já me conhecem, né? Mas eu queria fazer uma apresentação mais finish, mais um pouquinho mais conhecedor, né, de quem somos. Na realidade, nós chegamos agora, viemos da cidade de Foz do Iguaçu, do Paraná. Tem algum paranaense aqui? Tem ali um jovem. E ali é uma cidade muito gostosa, 300 mil habitantes aproximadamente. Fica ali na fronteira entre Brasil, Uruguai e Paraguai. Um lugar muito gostoso para se comprar produtos eletrônicos, né? O Brasil todo vai até o Paraguai, até Foz, para comprar ali produtos eletrônicos. E sem dúvida, estávamos ali. Mas antes, nós éramos de São Paulo. Eu vivi em São Paulo durante 28 anos. A minha esposa é paulistana, os meus filhos são paulistas, e eu, na realidade, eu não sei de onde, eu acho que sou do Sul. Acho que é do Sul. Eu sou do Sul do Ceará. Na verdade, né? A minha família mora em Brasília, todos os meus pais. Eu tenho mais 5 irmãos. A boa parte são funcionários públicos ali em Brasília. Meu pai já é aposentado. Meu pai foi comportor, obreiro, muitos anos trabalhou na comportagem. E praticamente fomos criados ali, ele vendendo livros. E meus filhos, melhor dizendo, é a 4ª geração de adventista. O meu avô tem 93 anos de idade, mora em Brasília e é uma pessoa muito estudiosa da palavra de Deus. Há mais de 50 anos ele é vegetariano e prega, ele cuida do sítio, ele vai ao banco, ele vai à feira, é uma pessoa muito ativa na igreja. E eu fico muito feliz, é um exemplo que eu tenho, meu avô. Todos os nossos irmãos, todos os meus irmãos estão na igreja, são líderes de jovem. E lá em Foz do Iguaçu, eu era ancião e trabalhava ali na liderança de jovens. E então, nós gostamos muito de envolver com a igreja. Nós gostamos muito de trabalhar, e principalmente no campo social. Lá em Foz do Iguaçu, nós tínhamos lá um projeto que todas as sexta-feiras à noite, nós íamos para a ASA, comprávamos alimento e fazíamos ali refeições. E então, todas as sexta-feiras à noite, nós íamos distribuir essas refeições. Eu era o cozinheiro, né? Mais ou menos eu cozinho, tá, gente? A minha esposa cuidava de entregar os alimentos, às vezes eu ia entregar. Nós tínhamos uma equipe que entregava, tínhamos uma equipe que trabalhava só com o evangelismo. Um pastor e mais outros obreiros bíblicos que ia então, pegava aquele grupo de pessoas ali, antes da gente entregar as marmitas, a gente cantava com eles, a gente orava com eles, via as necessidades deles, entregava o pão material e nós ali então fazíamos ali também a pregação do evangelho. E pela honra e glória de Deus, várias pessoas saíram da rua, foram batizadas. E nós fazíamos o que vocês fizeram conosco aqui. A gente pegava essas pessoas da rua, reunia a comunidade da igreja, e então ali, através do pastor William, que Deus o abençoe, este homem, um homem servo de Deus, ele então ali providenciava cama, colchão, travesseiro, roupa, alimento, o emprego, e colocava aquelas pessoas de volta à sociedade. Irmãos, é uma bênção esse trabalho, é uma bênção. E eu me recordo de uma vez que ele tirou uma pessoa das ruas, um ex-adventista. Na verdade, ele era um ex-adventista, mas a sua sogra era adventista. E esse homem voltou, não tinha mais contato com a família, e depois de muitos anos na rua, ele voltou para a sua família lá em BH, voltou para a sua família, se rebatizou e hoje está na igreja. Então esse trabalho social é um trabalho que nós precisamos desenvolver. É muito importante isso, muito importante. Portanto, essa é um pouquinho história da minha vida. Vamos passar uns dias aqui, não sei quanto tempo,
E eu agradeço pelo acolhimento de vocês. E olha como já me deram uma oportunidade de pregar. Olha que desafio, né? Portanto, eu quero convidar você que abra a tua Bíblia agora, em João 14. O meu nome é Moisés, pode me chamar de Lima ou de Moisés, como vocês queiram. Moisés era um homem pesado de língua e eu também sou, viu, irmãos? Eu tenho dificuldade, às vezes, para pronunciar algumas palavras, então vocês não se preocupem com isso. Moisés acha que, alguns dizem que Moisés era gago, eu também era gago. E eu, para conquistar minha esposa, eu tive que lutar muito para não gaguejar, porque senão ela ia me dar um fora, né? Me dar um fora. Eu sou formado em enfermagem, eu em 95 eu fui para o IAE, e ali então eu me formei na faculdade de enfermagem, fiz o curso técnico de enfermagem, depois eu fiz a faculdade, e trabalhei muito tempo como enfermeiro, e eu gosto muito dessa área. É uma área que, como a irmã Sônia falou, a gente tem o privilégio de poder pregar às pessoas, porque a saúde, ela é limitada, né? E ela, então, é uma oportunidade da pregação. E o Espírito de Profecia diz que é a obra médico-missionária, esse sim será aquela porta, né, para a pregação final do Evangelho. Estou tentando abrir aqui o meu estudo, não sei como é que eu vou conseguir. Deixa eu virar de novo esse troço aqui. Ok, agora abri. Muito bem, vamos orar então, queridos, para a gente entrar no sermão. Convido a vocês que curve sua fronte. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa, estamos aqui para abrir a tua palavra. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida, precisamos do Espírito Santo para que nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós. Nos aceite, nos perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, transforma a nossa vida. Prepare os corações daqueles e desses que estão ouvindo, em nome de Jesus Cristo rogamos. Amém. Queridos, o livro de João, no capítulo 14, se você ler do primeiro do início, quanto tempo eu tenho, afinal de contas? Eu vou até que hora? Até meio-dia, é isso? É isso? Meio-dia e 15, tá bom. Muito bem. O livro de João, o capítulo 14 de João, fala um pouco de Jesus ali confortando os seus discípulos. Jesus estava próximo de ser entregue, de ser crucificado. Então Jesus reúne os seus discípulos, então ali ele começa a confortar os seus discípulos. E ele diz assim: olha, vocês não se turbem o vosso coração, crede em mim. Né? Porque eu vou preparar lugar, na casa do meu pai há muitas moradas. E então ele começa esse texto assim. Depois ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. E ele continua, e o capítulo 14 vai dizendo mais coisas. E ele diz: olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E eu quero ler com vocês o versículo 16. E vamos ler junto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando nós fomos formados por Deus no Jardim do Éden, Deus nos deu uma capacidade que nenhum outro ser humano, nenhuma outra criatura tem, que é a capacidade do raciocínio, da inteligência e da mente. Quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele está introduzido na nossa mente. Mas quando nós estudamos a mente, ela tem vários campos de estudo: a neurociência, a psicologia, a psicanálise. Então esses estudos, eles têm se desenvolvido muito, muito ao longo do tempo. Mas quando nós olhamos para a nossa mente, espiritualmente falando, ela existe um campo muito maior do que a ciência tem estudado. Quando nós
buscamos o conceito de consciência, o dicionário diz que é algo compartilhado, é algo que é dividido com alguém. A consciência se divide. Ela é dada daquilo que eu tenho para com alguém. Porque a consciência, ela também é uma qualidade da mente. Então nós podemos dizer que existe a consciência e existe a mente. Sim, existe. Na ciência existe. E também dentro do estudo. Agora, o que significa a mente? O que é a mente do ser humano? A mente é a faculdade de entender, de compreender. A mente é uma faculdade de pensar flexivamente e efetivamente. Quer dizer, o indivíduo, ele tem essa percepção, ou seja, ele tem esse privilégio de pensar reflexivamente, ou seja, de analisar minuciosamente as coisas e também efetivamente as coisas. A mente, ela é também uma faculdade da cognição, do aprendizado. A mente, querido, é uma parte imaterial do ser humano. Isso digamos, é a parte onde nós, como seres humanos, concentramos a nossa sensibilidade, onde nós concentramos a nossa inteligência, é onde nós concentramos o nosso pensamento, o nosso intelecto. Muitas pessoas têm tentado estudar a mente, mas a mente, ela foi dada por Deus para um único propósito, ou quem sabe, alguns, mas exclusivamente para um propósito, para a morada do Espírito Santo. O Espírito Profecia assim declara. Queridos, a Bíblia, ela está cheia de inúmeras passagens que falam dessa consciência. E se você buscar em Atos 23:1, Paulo tem dito assim, olha, tenho amado diante de Deus com toda boa consciência, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo, como um grande servo de Deus, ele se preocupava com isso, porque é importante essa questão da consciência. Paulo também, no 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele diz, ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede do coração puro e de uma consciência boa. Se você for lá em Hebreus 13:18, ele diz, olha, orai por nós, porque somos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Olha como que a Bíblia expressa essa questão da boa consciência. Sabe, irmãos, Pedro, na primeira carta, 3:16, ele diz, olha, fazendo todavia com mansidão e temor e também com boa consciência. A consciência, ela é a parte que rege, que fundamenta o ser humano. Eu gostaria de trazer um texto, uma frase de Leon Tolstói. Ele era um alemão, um iletrado, um homem sem cultura, sem estudo, mas um homem pregador da palavra de Deus, estudioso pregador da palavra de Deus. E sabe o que ele disse uma vez no seu sermão? Ele diz, o verdadeiro trabalho cristão e aquilo que no mundo nos dá maiores frutos consistem em ações negativas. Ou seja, não fazer o que é contrário a Deus e à sua consciência. Esse é o caminho do ser humano. Quando nós andamos na direção de Deus, quando nós deixamos que a nossa consciência seja dirigida por Deus, nós então estamos no caminho certo. Sabe, querido, a consciência, a existência da consciência humana, ela foi dada no Jardim do Éden. Porque nenhuma religião, se você pegar todas as religiões que existem no mundo, e são muitas, nenhuma em seus livros sagrados, a não ser a Bíblia, ela fala da consciência humana. Porque a Bíblia é o único livro sagrado que fala diretamente à consciência humana.
Quando nós, seres humanos, cristãos, lemos esta palavra, nós somos transformados. A nossa consciência muda. Os nossos comportamentos, eles têm a tendência de darem 180 graus. Nós somos realmente uma nova pessoa. Agora leia um livro de autoajuda. Leia. Você vai ver que não terá o mesmo efeito que tem essa palavra. Porque a Bíblia, ela é realmente o único livro capaz de mudar a nossa consciência. De mudar. E ela fala, ela muda, ela transforma a nossa consciência. Queridos, Deus, Ele disse com suas palavras, o próprio Jesus disse, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. O que Cristo quis dizer nesse texto? Olha, eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Cristo estava no meio dos discípulos, viveu com os discípulos então ali, eles aprenderam tudo o que o mestre precisava aprender. Jesus então passa pela crucificação, Jesus é então ressuscitado, e ele vai aos céus, e então aqueles homens pelas quais ele se preparou, eles então são cheios, são revestidos pelo poder, pelo Espírito Santo, e nós estamos aqui hoje graças àqueles homens, porque o Evangelho se expandiu rapidamente. 5.000 eram convertidos em um só dia, pelo poder do Espírito Santo. Mas aqueles homens receberam o poder do Espírito Santo porque foram merecedores. Aqueles homens tinham o poder do Espírito Santo na sua vida porque eles viveram e eles deixaram ser usados pelo poder, pelo Espírito Santo, para que pudesse habitar na vida deles. A Bíblia também fala, querido, de algumas consciências, e eu queria aqui destacar 4. 1 Coríntios, abre aí sua Bíblia, 1 Coríntios 8, versículo 12, nós não temos mais o hábito de ler a Bíblia assim nas páginas, nós usamos hoje muito os smartphones, os tablets, como era bom a gente ver as páginas rodando. Mas queridos, Paulo diz aos Coríntios assim, olha, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo com que pecais. Paulo fala da consciência fraca. Sabe, irmãos, se nós pararmos para perceber o que significa uma consciência fraca, consciência fraca é aquela pessoa que não tem uma fortaleza, ele simplesmente muda rapidamente, as pessoas o convencem rápido, não se precisa muitas ideias, poucas ideias se convencem essas pessoas, e elas mudam rapidamente de opinião. O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, Hebreus fala o seguinte, querido, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O livro de Hebreus fala de uma má consciência. Sabe, existem pessoas que têm no seu coração uma consciência má, que vivem praticando maldade. Pessoas que vivem no meio, isso é normal entre nós hoje. Quantas pessoas que querem o mal das outras pessoas, Se você for para Tito, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte, olha, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciências estão contaminados. Sabe, irmãos, há muitas pessoas com a sua consciência totalmente contaminada. Consciência em que não se pode habitar o poder, o Espírito Santo. Consciência que se pensa em coisas que não são do céu. 1 Timóteo 4, versículo 2, Paulo diz assim, olha, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Há pessoas com a consciência totalmente cauterizada. Isso é triste,
Porque uma consciência cauterizada não tem lugar para o Espírito Santo. Não tem lugar para o Espírito Santo. Queridos, nós sempre, algumas vezes já vimos pensar, né? Nós fazemos muitas vezes coisas certas achando que estamos fazendo, fazemos coisas certas, erradas, achando que estamos fazendo coisa certa, e fazendo coisas certas, achando que estamos fazendo coisas erradas, né? Existe esse trocadilho, e hoje é muito comum você ver as pessoas fazerem coisas erradas, e que hoje é tudo certo, não tem mais o pudor, né? O errado se tornou certo, e o certo se tornou errado. E a gente tem deixado muitas vezes as pessoas dizerem: deixa a sua consciência guiar. Quando eu era jovem, eu pensava também assim: deixa a minha consciência me guiar. E muitas vezes, e até hoje, eu ainda pago pelos erros que talvez no passado eu tenha deixado a minha consciência guiar. E quantas pessoas têm ido a caminhos de morte, como diz o próprio Salomão, né? Em Provérbio 14, 12, porque há caminhos ao homem que parece direito, mas ao final deles são caminhos de morte, porque a sua consciência é guiada a sua vida é guiada pela sua consciência, sabe? Na Bíblia nós temos o exemplo de Paulo. Paulo perseguia a igreja cristã achando que estava fazendo o certo. Na verdade, Paulo, até o dia em que ele foi ali, né, colocado na presença de Deus, Paulo viu que tudo o que ele estava fazendo era totalmente errado. Ele mesmo diz em Atos 26 e 9, ele diz: olha, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Cristo Nazareno deveria eu praticar muitos atos. Queridos, há um texto na Bíblia que eu fico muito feliz quando eu leio esse texto, e ele me deixa muito preocupado às vezes. Mateus 6, 22 a 23. Sabe, o próprio Jesus disse: olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas então serão. Precisamos estar abertos a isso, querido. Olha para nós, os nossos olhos é a nossa luz. Temos que cuidar. Na verdade, eu estou fazendo uma pequena introdução de tudo que a gente vai ainda estudar, porque o tema principal ainda não chegou, mas você já deve estar percebido. Sabe, eu queria trazer um texto aqui de mente, caráter e personalidade. Ellen White, comentando esse texto de Mateus, ela diz o seguinte: olha, se os olhos da alma, isto é, a consciência, é perfeitamente sadia, a alma será ensinada corretamente. Quem é os olhos da alma? Ellen White diz aqui: a consciência. A consciência. E ela continua: porém, a consciência é guiada, quando, porém, a consciência é guiada por percepções humanas, quando a nossa consciência tem a direção de homens e não a de Deus, que não são submetidas e abrandadas pela graça de Cristo, a mente está totalmente enferma. Então as coisas não são vistas em suas consequências certas. A imaginação, ela é trabalhada, e os olhos da mente veem as coisas a uma luz falsa, a uma luz distorcida. A nossa alma, os nossos olhos, é a alma da nossa consciência. O que nós olhamos, o que nós lemos, o que nós contemplamos, isso alimenta a nossa consciência. Precisamos ter muito cuidado. Romanos, capítulo 8, 6 a 8, Paulo diz: porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito Santo para a vida e paz. As pessoas que têm a mente controlada, irmãos, pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. É fracasso. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida e eterna e paz.
A mente controlada pela natureza humana é igual à inimizade contra Deus. Deus não pode habitar e morar, e Deus não pode estar com uma pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana. Essas pessoas não podem obedecer os mandamentos de Deus. Essas pessoas não podem ser transformadas por Deus. E agora eu chego no ponto central da nossa mensagem. A mente, ela é a morada do Espírito Santo de Deus. Sabe, como que eu posso mudar a minha mente? O que eu tenho que fazer para que o Espírito Santo habite na minha vida? Sabe, irmãos, eu não conheço a igreja. Mas ao orar essa semana, pedindo orientação de Deus, eu tinha um outro sermão. Inclusive eu tinha um outro sermão, havia estudado outro sermão até quarta-feira. Quando nas minhas madrugadas eu sempre oro, eu pedi a Deus e Deus não me mostrou esse sermão. O sermão que eu estava estudando, me trouxe esse sermão. Esse sermão já tenho ele preparado. Eu já preguei ele outras vezes. E eu fiquei pensando, sabe, nós estamos vivendo um período onde nós necessitamos da graça do Espírito Santo na nossa vida. Queridos, quando nós estudamos o Espírito de Profecia, não haverá um povo que vai receber o céu se não houver o Espírito Santo da vida dessas pessoas. Sabe, Deus só voltará a essa terra quando o Evangelho for pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Mas é preciso que nós preparemos, porque se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós seremos usados como foram os apóstolos, os discípulos. E enquanto nós vivermos essa mesquinhagem de leituras superficial, oração superficial, momentos superficiais na nossa vida, nós não poderemos receber o Espírito Santo na nossa vida. E vamos continuar mendigando esses dias aqui na terra. Eu irei morrer, os meus filhos irão viver, e assim vai vir nação, e mais nações, e mais tempos, e nós talvez não iremos ver Jesus voltar. É preciso haver uma atitude, uma mudança de tudo na nossa vida, e essa mudança é agora. Nós fomos impactados, nunca na minha vida, eu já vou fazer 60 anos, daqui uns dias, e eu digo para você o seguinte, nunca vi realmente um impacto desse na minha vida, nunca. É preciso entender que nós temos que abrir os nossos olhos. Ainda faltam uns 3.000 anos para mim completar 60, viu, irmão? Não fique feliz não, tá? Mas a verdade é essa. Nós precisamos mudar. Esse é o tempo. Nós nunca necessitamos tanto do Espírito Santo como estamos necessitando nesse momento, irmãos. É preciso renovar as nossas vidas. É preciso entender que esse corpo, onde Cristo nos constituiu perfeitamente, que foi modificado pelo pecado, é preciso que Ele continue habitando em nós. Mas é preciso nós tirar a nossa mente fraca, é preciso nós tirar a nossa mente mal, é preciso nós tirar a nossa mente contaminada e também a nossa mente cauterizada para que Cristo possa habitar em nós através do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos dando jeitinho na vida, nós não podemos dar jeitinho na vida espiritual. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos do lado do inimigo. Amém. Precisamos nos fortalecer. E Efésios 4:3 ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selado para o dia da redenção. Isso é forte, irmãos. Isso tem significado. Aonde realmente eu tenho tirado o tempo para entender qual é o princípio do Espírito Santo na minha vida? Se eu não entender que eu sou aquele que representa a morada do poder do Espírito Santo na minha vida, eu estou perdendo o meu tempo. Querido, nós pregamos, não é pela palavra e nem pelo estudo bíblico, nós pregamos pelos nossos olhos, pregamos pela nossa vida, pregamos pelas nossas maneiras de ser. Enquanto aqueles estão angustiados, tristes, nós estamos aqui confiantemente. Enquanto muitos estão preocupados, nós estamos confiantes. Precisamos entender que o Espírito Santo, ela é uma boia que nos alerta, que nos adverte. Quando você navega pelo mar,
você vai perceber que existe vários tipos de boias. Existem algumas chamadas boias esféricas, que tem uma sinalização costeira. Existem outras boias que são cilíndricas, que elas diz a profundidade. Quem navega sabe disso. Existem outras com formato cônicos. Essa eu não sei para que serve. Mas existem algumas que são as boias cardeais. Elas mostram exatamente os perigos, onde tem o perigo do mar. E existem algumas boias sonoras. Essas emitem som quando é indicado o alto perigo do mar. De repente você está navegando e se você ouve aquele som, a boia é porque você está realmente em iminência de um grande perigo. O Espírito Santo é essa função. Ele tem uma função de nos advertir, de nos fazer com que os nossos olhos abram. Mas é necessário que Ele esteja em nós. É necessário que Ele esteja em nós. Nós temos a nossa vida todos os dias. E antes mesmo de estar aqui, eu já assisti os cultos daqui. Já assisti, o José mandava para mim, como nós temos um horário de diferença, eu chegava em casa e assistia o culto de vocês, dessa igreja. E um dia o pastor Davi pregou e ele falou, e mesmo sem conhecer ele, eu também já entendia que nós somos responsáveis também em devolver o nosso dízimo a Deus pelo nosso tempo. São 24 horas, são apenas 2 horas e 40 minutos que eu tenho que devolver para Deus, em oração, em estudo da lição, em estudo da Bíblia. Queridos, e se você não tem o hábito de orar, você precisa, porque sem oração não tem poder. Sem oração nós nos fracassamos muito fácil. Sabe por quê? Eu nasci na igreja, eu sou adventista de berço, mas quando eu decidi me batizar aos 12 anos de idade num clube de desenvolvedores, eu sabia que eu queria isso para a minha vida. Mas há pessoas aqui que aceitaram a Cristo pouco tempo, que tiveram uma vida fora da igreja. Sem dúvida, quando nós nos batizamos, há todo um apago de todos os nossos pecados. Cristo jogou os pecados na profundeza do mar. E outro dia eu vi um pastor pregando, né? O homem já foi à lua. Foi o pastor que pregou daqui? O pastor Davi? Não me recordo agora. Mas assim, o homem já foi na lua, mas o homem nunca foi na profundeza do mar. Né? Mesmo tendo submarino, ele não pode ir até, porque há uma pressão muito forte. E os metais, por mais que seja, eles retorciam pela pressão. E Deus jogou ali então todos os pecados daquelas pessoas. Os nossos pecados estão na profundeza do mar. Mas irmãos, para que eu não acenda o meu pecado humano, é preciso ter Jesus na minha vida, é preciso ter o Espírito Santo. Sabe, querido? Paulo diz a Filipenses 4, versículo 8, ele diz o seguinte, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensais. Sabe, é muito triste quando você vê um cristão que não tem uma boa fama. A gente tem isso lá no Brasil, né? Acho que na América não tem isso. Não tem. Mas no Brasil nós temos. Nós temos irmãos que têm oficina de carro, por exemplo, que você leva o carro dele lá para arrumar, e ele gastou 10 peças e cobra 15 de você. Existe, infelizmente. Existem pessoas dentro da nossa igreja que precisam ser realmente cristãos. Precisamos ser verdadeiros, irmãos. Sim, sim, não, não. Precisamos ser honestos. É $2? É $2. Não são 2,50 centos. Tudo que é justo. Isso é o que representa Deus. Deus é verdadeiro, Deus é honesto, Deus é justo, Deus é puro, Deus é amável. Deus é de boa fama. Ninguém fala mal de Jesus nem de Deus. Nem o próprio inimigo, né? Ele acusa, mas ele não fala mal. Ele reconhece quem é Deus. Portanto, essas são as virtudes que nós precisamos ter. Essas virtudes, querida, quando eu me proponho, eu transformo a minha mente. E a mente, ela vem de uma transformação também através da leitura da palavra de Deus. Sabe, querido, Ellen White, Desejado de Todas as Nações, na página 805, eu uso muito o Espírito Profético quando eu prego. Muito.
Eu creio que isso aqui é a luz. Isso aqui é a luz menor. As duas se complementam. Eu jamais saberia de coisas, por exemplo, quando Ellen White fala no Pratiacas de Profeta no início da terra, do mundo, se não for através do Espírito de Profecia. Então isso é um entendimento, é uma compreensão. Ela diz o seguinte, querido, olha, ouça bem esse texto. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Olha que texto, irmãos. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. O que que você transmite na sua vida, no seu dia a dia? Né? Nós temos lá as nossas hidrelétricas de Itaipu, por exemplo, a maior usina de Itaipu do mundo, e ela transmite então energia para vários. Eu estou cheio da energia do Espírito Santo, eu tenho que transmitir isso. Continuando, reveste o que eu recebe com os atributos de Cristo. Quando eu, irmãos, tenho a minha vida cheia do poder do Espírito Santo, eu transmito a vida de Cristo, esse poder reveste em mim com os atributos de Cristo. Unicamente os que assim são selados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito, e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homem representativo para servir em favor da igreja. Olha que texto. Sabe, irmãos, isso aqui é muito profundo. Precisamos entender isso, que a nossa vida como cristãos não é simplesmente estar aqui aos sábados, mas é representar a Cristo verdadeiramente. É quando você vai trabalhar. Sabe, eu estava essa semana trabalhando ali com o Zé, ajudando ele em algumas coisas, e eu fiquei pensando comigo, como tem gente aqui para a gente pregar, né, meu? Um monte de brasileiro. Nós fomos num prédio, tinha uns 5, 10 brasileiros ali, que a gente conheceu. Cara, que bênção que eu vou ter aqui para falar do Evangelho para essas pessoas. Não posso perder essa oportunidade. Essa igreja tinha que estar cheia de banco. De repente pode ser que as pessoas não estão vindo por causa da pandemia, mas olha a oportunidade que nós temos. É por isso que é uma igreja portuguesa, língua portuguesa, porque precisamos pregar para esses nossos irmãos que estão aí fora, queridos. E por mais que eu não tenha o dom da palavra, de abrir um estudo bíblico, de conhecimento, porque os dons foram dados por Deus, os talentos também, não se cobre isso de você. Mas ao receber o poder do Espírito Santo na sua vida, Deus vai te habilitar, meu irmão. Seja qual for o teu dom, o teu talento, Deus vai te habilitar, creia nisso. Se você não descobriu, peça. E Deus vai te habilitar. Deus vai dizer, olha Moisés, seu dom não é de cantar, mas quem sabe de fazer marmitex, dar para os outros e você falar do amor de Jesus, ótimo. Então se esse é meu dom, que eu faça isso em nome de Jesus, para a pregação do Evangelho. Mas é preciso, meus irmãos queridos, uma mudança na nossa vida hoje. Deus deu a nossa consciência livre, para que eu possa habitar nela o Espírito Santo ou não. Eu me recordo do pastor Jorge Mário. Em 95, quando eu cheguei no IAE, nós estávamos ali, eu cheguei mais cedo, em janeiro, e logo em março, geralmente o pessoal vem da comportagem, os líderes de comportagem, os comportores, estavam os estudantes, e no final de março, início de abril, a gente teve a primeira semana de oração. E o pastor Jorge Mário então começou ali, um sábado, primeiro sermão, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele fez um grande sermão. E no sábado aquele pastor fez um sermão de apelo. Ele disse assim, no sermão dele, isso me impactou muito. E aquele auditório com mais de 1000 alunos ali, e a comunidade da igreja do NASP, e ele disse assim, olha, agora vocês vão sair daqui. Vocês vão lá no quarto de vocês. Vocês vão pegar tudo, mas tudo que distancia de vocês serem verdadeiramente servos de Cristo. Vocês estão aqui, uns para ser pastores,
outros para serem diretores de escola, pedagogos, outros para serem professores, enfermeiros. Mas vocês não podem ser isso se vocês não tiverem com Cristo. Portanto, vocês agora saiam, vão ao dormitório, peguem aquilo que você acha que vai atrapalhar você caminhar com Cristo e traga para cá e jogue dentro dessa caixa. Irmãos, a igreja toda saiu. E foram muitos revistas pornográficas dos jovens, CDs, inúmeras coisas. E ali houve então uma renovação. Nós precisamos fazer isso diariamente, queridos. Será que o meu tom de voz, será que as minhas piadinhas bestas, né, impróprias, será que, né, a minha língua que fala mal daquele outro irmão, será que aquele jeitinho de eu tirar um pouquinho a mais, será que isso não está me distanciando de eu verdadeiramente receber o Espírito Santo na minha vida? Eu tenho que pedir o Espírito Santo, e eu só posso fazer isso através da oração. E eu quero concluir, meus queridos, com Judas 21, 20 e 21. Esta é a mensagem final. Diz assim: olha, mas vós, amados, edificando vós a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Precisamos nos edificar, precisamos entender que como cristãos necessitamos dessa fé que vem de Cristo Jesus, a renovação do nosso eu, da nossa vida. Cada um de nós temos que prestar conta a Deus da nossa vida. Que bom que é assim. Mas cada um de nós é alertado todos os dias pelo Espírito Santo sobre aquilo que temos que mudar. E o meu convite, meus irmãos, é que você faça uma renovação na sua vida. Busque. Só você e Deus. Naquele momento em que você está a sós. E entregue sua vida nas mãos de Deus. E olha, isso não é uma vez só. Não é uma vez só. É diariamente. Sabe? E você peça a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que você será uma nova pessoa. Esta igreja vai se vivificar, essa igreja vai ser transformada. Você vai poder, com suas palavras, falar do amor de Jesus, com o seu exemplo, pregar do amor de Jesus. Meu pai, em uma época que deixou a comportagem, ele começou a comprar carro e vender. E às vezes eu via meu pai comprar carro ruim e mandava arrumar para depois vender. E eu falava: pai, mas por que o senhor tem que arrumar o carro? Por que o senhor não vende assim mesmo? E eu sempre ouvi meu pai falar assim: eu sou um cristão, eu não posso vender um carro ruim, eu vou arrumar e vou entregar bom. Queridos, isso eu sempre carreguei como exemplo do meu velho pai. Assim temos que ser como cristãos. Nós precisamos pregar esse evangelho. Jesus precisa voltar. Mas enquanto eu e você não formos completamente cheios do Espírito Santo, ainda haverá mais um tempo. Ainda haverá mais um tempo. Eu quero finalizar com uma oração. E quero convidar você que curve a sua fronte. E vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor está no céu. Nós sabemos que o Senhor deixou o Espírito Santo aqui nessa terra para cuidar de nós, para nos consolar, para nos transformar. Sabemos que Ele tem o poder de fazer com que a nossa vida seja o reflexo da vida de Cristo. Mas nós muitas vezes nos apegamos às coisas desse mundo, ao tempo, ao trabalho, aos amigos, às nossas atividades sociais. Mas queremos rogar, Senhor Deus, que isso não seja tão importante, mas maior seja o desejo de ter o Espírito Santo na nossa vida. Cada irmão aqui presente, ó Deus, possa realmente ser
cheio desse poder, que possamos deixar a nossa mente limpa, que possamos entender que a nossa mente tem que estar descauterizada, descontaminada, uma mente benéfica, uma mente forte, fortalecida por esse poder que emana do céu, para que assim, Senhor Deus, possamos garantir a nossa salvação e através de nós, outras pessoas possam ser salvas. Precisamos chegar a um momento na nossa vida que precisamos buscar a santificação, o processo de reavivamento, de transformação na nossa vida. E eu desejo, Senhor Deus, que o Senhor faça isso por nós, é a minha súplica. Agradecemos por esse momento em que aqui ficamos, pela Tua palavra viva e eficaz. Abençoe cada irmão que aqui está. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas o Senhor conhece. O Senhor precisa visitar e visita cada um deles. Nos ajude a entender que esse evangelho precisa ser pregado e que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, para que assim possamos fazer esta obra, a Tua missão. Agradecemos aqueles que estão em casa também, Senhor Deus, que esses irmãos nossos possam também ser abençoados por esse poder, que eles também se fortaleçam na fé. Pedimos isso na graça da pessoa de Cristo Jesus. Amém.